certificada garantem a excelência em instalação, ampliação, monitoramento e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Com a Unimed Campos, você pode contar com 15 recursos próprios que garantem mais assistência e cuidado. Entre eles, o Laboratório Unimed Campos, situado na Rua Conselheiro Otaviano, 220, ao lado do Centro de Especialidades. Atendimento humanizado, ambientes acolhedores e resultados precisos. Garanta o melhor para sua equipe por planos a partir de R$ 109,53. Unimed Campos. Pode contar. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Segunda-feira, 30 de junho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa daqui a pouco. Vai editado para podcast. Logo mais tem reprise na Plena TV pela Alexa. Dê o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM agora ou a qualquer hora do dia. Pelo aplicativo também da Folha FM, exclusivo para você acompanhar toda a programação, ouvir, interagir, seguir, curtir, compartilhar. Enfim, em todos os lugares você encontra a Folha FM. São 7h10, eu sou o Cláudio Nogueira e começa agora mais um Folha no Ar com as principais informações desta segunda-feira. A gente começa com a previsão do tempo para Campos e região. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, nós estamos no inverno brasileiro. Hoje a máxima prevista é de 31, a mínima de 17, agora que no centro da cidade faz 18 graus e não há previsão de chuva para hoje nem pelos próximos dias. A previsão de uma chegada de frente fria novamente no sul do país, ela vem com mais intensidade, realmente só para a região sul e pouca coisa aqui para o sudeste, mas deve, pelo menos até o fim de semana de novo, fazer as temperaturas caírem em toda a nossa região. Não tanto quanto das últimas 2 semanas aí, que tivemos até em Campos, cerca de 13 graus de mínima. Bom, 7h11, o programa de hoje está muito especial, está muito bem montado aqui com a nossa equipe. Para começar, na bancada eu tenho a participação
do nosso glorioso Cristiano Abreu Barbosa, empresário, triatleta, diretor do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, e vem emprestar hoje aí a sua experiência, o seu know-how. Triatleta tem toda uma dinâmica aí de desenvolvimento, de desempenho, né, de capacidade física, mas também já praticou aí algumas subidas, algumas partes mais radicais aí nesse esporte também, que é o tema central do programa hoje, que vai abordar aí a morte da brasileira Juliana Marins, no Monte Rinjani, na Indonésia. E para falar sobre o assunto, além do reforço do Cristiano Abreu Barbosa aqui na bancada, nós temos a presença da Fernanda May. Fernanda May é médica do esporte, é especialista em medicina em áreas remotas. E o que é melhor, para dar aí toda uma dimensão exata de tudo, porque assim, a internet é uma loucura, né? Você tem uma ideia, rapidamente, antes de terminar a apresentação da Fernanda May, que o Cristiano fará muito melhor do que eu, claro, evidente, ele tem conhecimento aí, já conhece a Fernanda há muito tempo, mas voltando aqui só à pauta, tem uma série de implicações que a gente vai abordar aqui, e a Fernanda vai poder esclarecer isso muito ao olhar bem técnico da coisa, e como também do outro lado, não só da técnico da medicina, da ciência, mas também da prática, né, e da sua vida empírica aí de estar nas montanhas mais assim, perigosas e complicadas pelo mundo afora. Então, além de ser médica do esporte, especialista em áreas remotas, a doutora Fernanda é montanhista. E do outro lado, com a gente também aqui, o nosso glorioso Enes Gama. Durante a entrevista, se chamar de Enes Gama, nem ele atende. Ele falou que nem a mãe dele chama Enes Gama. E que é o nosso tubarão do Imbé. Ele também é montanhista, também é guerreiro aqui das nossas montanhas do Imbé e é guia oficial do Parque do Desengano. Gente, eu agradeço já a presença de vocês. Já vamos trazer o bom dia, abrir essa pauta. Nós vamos falar sobre, né, todos os detalhes dessa morte, do drama dessa morte da Juliana Marins, niteroense, né, carioca, né, que na verdade morava em Niterói por último, e aconteceu agora na semana passada. Vamos falar também sobre essa coisa da gente estar cada vez mais instagramável, né? Que a turma fala, vamos tirar foto para postar, e já aconteceu muito, inclusive aqui nas cachoeiras nossas, aqui do próprio Rio Preto, que é outra área montanhosa nossa também aqui, pertencente a esse parque, gente que foi para tirar foto bem arriscada e acabou caindo e perdendo vida. Então, assim, o que essa morte dessa brasileira traz para a gente refletir entre destino, estatística ou escolha? O que a gente tem que fazer? Até onde nossas decisões individuais nos levam aí a lugares realmente arriscados? Então, vamos entender todo esse processo, e eu conto com esses dois especialistas, além, claro, também do Cristiano Abreu Barbosa. Só um minuto e a gente começa essa pauta. Deixa eu rapidamente passar aqui pelas manchetes do portal folha1.com.br e do jornal Folha da Manhã. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Também com a vacina para combater a gripe, para te proteger contra a gripe, você pode procurar a vacina Plínio Bacelar, inclusive a vacina para idosos também, muito mais reforçada. Rede Mariana, de postos de combustíveis, qualidade e compromisso com você, e Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br e também aqui no jornal Folha da Manhã, essa barbárie que aconteceu em Itaperuna, e os detalhes vão, né, sendo divulgados, vão aparecendo. Um menino de 14 anos, um adolescente, matou os pais, o irmãozinho, e escondeu os corpos na cisterna.
A princípio, a linha de investigação segue com um motivo muito torpe, muito fútil, que era uma viagem para conhecer a namorada, que ele só conhecia da internet. A proibição desse namoro também, ou um saque de um FGTS que já surgiu no decorrer das investigações, podem ter motivado esse crime. E Naila Freitas, Antônio Teixeira e Antônio Freitas foram assassinados dormindo. O menor foi transferido para a unidade do Degás em Campos na última sexta-feira. E só para fechar isso aqui, ele deu um depoimento e falou que faria tudo novamente. Juiz fecha 2 abrigos para menores e MP cobra RJ por verba à saúde de Campos. MP cobra o Rio de Janeiro, governo do estado, sobre esse repasse. Estrada dos Ceramistas em Pariciga, finalmente a partir de hoje. Educação em luto por Hilda Mussa. Faleceu a professora Hilda Mussa na semana passada. Ainda aqui na capa da Folha, homenagem a Fijan fez aí a entrega da medalha Construtor do Desenvolvimento Regional em cerimonial que aconteceu semana passada. O Botafogo dá adeus aí ao Mundial depois de perder para o Palmeiras por 1-0. Flamengo, depois de um apagão ontem de 8 a 10 minutos iniciais, acabou também se despedindo da competição pela forte equipe do Bayern. Por 4-2 o placar final. E o Fluminense tem hoje a sua guerra lá para enfrentar o atual vice-campeão da Europa, que é a Inter de Milão. Jogo logo mais às 4 da tarde. São essas manchetes do portal do Jornal Folha da Manhã. E só para fechar rapidamente aqui, olha, a igreja Nossa Senhora da Lapa em Campos é assaltada, foram levados metais, castiçais, cálices, ventiladores, caixa de som. Meu pai, Bacelar busca projeção para a eleição 2026. Está ainda aqui no portal Folha 1, motociclista morre após colisão com caminhão na BR-101. Então, essas são algumas das manchetes que estão aqui no Jornal Folha da Manhã, impresso, e também no portal folha1.com.br. Deixa eu começar a cumprimentar a nossa bancada aqui para a gente começar essa pauta. Estou muito ansioso aqui na expectativa de poder entender esse processo. Assim, a internet já julgou, já condenou, enfim, como eu dizia antes, teve até uma campanha para ajudar um montanhista que foi o primeiro a chegar junto ao corpo da Juliana. Mas essa internet está tão complicada que é uma empresa que faz esse tipo de campanha, que cria toda essa estrutura e chegou a arrecadar cerca de R$522 mil para o cara, para ajudar o cara, né? Enfim, o pessoal estava questionando que essa empresa estava cobrando os 20%. Sabe o que a empresa fez? Vai devolver o Pix automaticamente de todos os 522 mil que já havia arrecadado pro montanhista. Uma pena. Resultado desse ódio, dessas coisas de internet. Fernanda, vamos lá. Então, assim, a internet já julgou quem é o culpado e tal, mas vamos lá tecnicamente, vamos ouvir aqui de vocês, especialistas, para a gente entender. Primeiro, deixa eu cumprimentá-la, dizer que é um prazer, uma honra poder recebê-la aqui. Obrigado por ajeitar a sua agenda aí nessa trilha complicada do dia a dia para poder estar aqui com a gente. Bom dia, bem-vinda, Fernanda May. Bom dia, eu que agradeço o convite, seu, Cláudio e Cristiana. É um grande prazer estar aqui, poder dividir um pouquinho a minha visão mais técnica, que eu acho que julgar. É muito fácil a gente julgar da cadeira da nossa casa, do sofazinho, né, do calorzinho. Então, eu não gosto de julgar, né, dizer o que foi certo e o que foi errado, porque quem frequenta a área de motas sabe que lá nem sempre é como você planeja. Aliás, a maior parte, no mesmo resgate, não é como você planeja. Fernanda, quando eu fui fazer a minha certificação... Não, sua internet está falhando um pouco e está picotando muito o som. Vamos lá, acho que agora estabilizou.
Vê se... Vamos tentar novamente, por favor. Sim. Eu acho que daqui, desse tá bom. Para vocês ouvindo? Tá picotando ainda, tá travando um pouquinho. Não sei se como se a internet não tivesse uma conexão boa aí. Se você tiver alguma outra opção de internet. De repente vou ter que tirar outra. Sem problema. Enquanto você se posiciona aí. Eu vou para outra sala. Tá, tudo bem. Bom, enquanto você se posiciona, pode até desconectar e voltar lá da outra sala, sem problema. O Tubarão, Enos Gama, obrigado pela sua presença, amigo. Também, assim como a doutora Fernanda, você também tem que ajeitar a sua agenda aí, deixar lá o seu habitat lá, que eu sinceramente também imagino que seja... Isso é raro, hein? Não é, Cristiano? Isso é raro. Eu tive de vir ontem para casa da minha mãe. Estou falando. Aqui, bom dia, muito obrigado pela sua presença também. Nos honra muito poder contar com você aqui. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Cristiano. Bom dia, Cláudio. Bom dia, o menino lá da técnica. Bom dia, a Fernanda. E bom dia aos ouvintes da Folha FM. Eu que agradeço mais uma vez, é a segunda vez que o Cláudio me convida aqui para a gente falar por um tema que eu estou apaixonado, né, que é o montanhismo, é a região serrana aqui de Campos dos Goytacazes. Então eu que agradeço essa oportunidade. Um dia o campista vai se descobrir. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá, tem muita fé nisso. Se Deus quiser, se Deus quiser. E primeiro Deus, é claro, mas depois acho que a parte aqui de baixo, quem está fazendo muito bem é você, então vai ter... Né? Não sei se você vai ver, mas que seguramente o seu legado já tá construído. Deixa eu trazer o bom dia do reforço que a gente conta aqui nessa bancada hoje, do empresário, diretor aqui do Grupo Folha da Manhã, Cristiano Abreu Barbosa, triatleta. Vi que você não participou da Maratona do Rio de Janeiro, né? É lesão também, né, Cristiano? Meu pai. Fiquei o primeiro semestre aí quase sem correr. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes aí. Bom dia, Nogueira. Quem tá na técnica aí é o Beto, né? Já tá de cabeça inchada hoje, tomou chopp alemão ontem. Tomou um pacote ontem, eu acho que o Baia foi até gentil. A diferença técnica é muito grande, né? Não é dinheiro, né? Dinheiro, os caras têm um poder de investimento muito maior. O Flamengo é o mais rico da América do Sul, mais perto dos grandes da Europa, a diferença de investimento é enorme. Então, o Flamengo lutou bastante, mas a diferença dos times é muito grande. Então teria que ser um erro zero ali. E o Flamengo não abriu mão, repetiu um pouco o início do jogo que o Fluminense fez contra o Manchester lá há 2 anos, não abriu mão de sair jogando, e e tal, foi um nervoso, no que começou o jogo estava 2-0, já acabou o jogo. Então, complicado. Mas um prazer estar aqui com o nosso amigo Tubarão aí. Ainda não tive o prazer de fazer uma trilha com ele. Tá devendo. Tem muita vontade, mas o triatlon, ele consome boa parte do tempo. Então eu treino todo dia e acaba... Ainda vou fazer, Tubarão, ainda vou fazer as trilhas lá com você. E a gente debater aí a morte da Juliana Marins, né? A questão do montanhismo, questão da preparação. Você, e eu quero te pedir, só te interrompendo, desculpa, porque na verdade a sua presença aqui hoje também, não só pela questão de ser um atleta, mas também por ter experiência assim, não, ver se a Fernanda agora consegue com o áudio. Mas você também, não é que você pratica permanente, mas você tem... Tá aí, agora tem um barulhinho aí. Desculpa, gente, eu tive que arrumar um lugar no hospital que pegue bem a internet melhor. Eu estou no lugar das meninas do serviço social que me cederam uma baia para poder falar. Não, tá tudo bem, mas agora pelo menos... Tá ótima a conexão. Só fechar com você, Cristiano, e voltar aqui com a Fernanda May. Você também tem experiência em montanha? Eu tenho assim, eu aqui em Campos, né, os adolescentes, tenho alguns adolescentes,
né, tem um batismo de fogo, que é subir o Pico da Bandeira, que fica aqui a 2h30, 3 horas aqui de Campos. Então eu, adolescente, fui com minha turma lá no Pico da Bandeira, completamente despreparado, na época completamente errada, mas a gente subiu o Pico da Bandeira lá. Quando chegou lá em cima, estava nublado, que a gente estava na época errada, que não era o inverno, estava na época que tinha... Enfim, tudo errado, mas deu certo. Não teve um desfecho ruim, deu certo. Aí depois eu subi algumas vezes, mais umas 3 vezes o Pico da Bandeira, uma vez acampando, como todo mundo, né, com todo o processo para fazer lá. E depois de muitos anos, eu já tinha subido 4 vezes o Pico da Bandeira, eu resolvi subir o Monte Roraima. E aí, teve uma expedição lá em 2017, isso tem, nós estamos em 28 anos. Entrei numa expedição lá da Karina Oliane e do Máximo Scout, que são, né, a Karina Oliane vive no Fantástico aí, esporte espetacular, é médica também, e especialista em montanhismo. Eles fazem alta montanha, que o Monte Roraima e o Pico da Bandeira não são alta montanha, né? Acho que a Fernanda e o Tubarão vão explicar melhor mais à frente, mas pelo que eu entendo, a alta montanha é acima de 4.000 metros, né? Então, acima de 3? Já ganha cola ali, acima de 3. Então não cheguei a 3, porque no Brasil não tem, se eu não me engano, não tem nenhum acima de 3.000, né? O Pico da Bandeira acho que é 2.890, o Roraima não me lembro, são 2.700, acho que alguma coisa nesse sentido. E aí, o Pico da Neblina. É o Pico da Neblina. Que é 2, que é o maior, né? É o mais alto do Brasil. Que é 2.900 alguma coisa, né? Mas que o Pico da Neblina tem que ter o exército junto para poder ir lá, né? É mais complicado, né? É menos acessível, vamos dizer assim. E aí eu fiz essa expedição no Monte Roraima com a Karina Oliane, o Máximo Scout, era um trekking solidário e tal, vários dias. E aí a gente encontrou um grupo lá, que era o grupo da Fernanda, que era um grupo que estava, se não me engano, era ela, o irmão, e mais umas 2 pessoas, era um grupo de 4, eu acho. E a gente se encontrou na subida do Roraima, acabamos subindo juntos lá, e aí que eu conheci a Fernanda Meire. Então minha experiência no montanhismo se resume aí, que aí logo depois, ali em 17, eu enveredei para o triatlo de média e longa distância, e aí treino todo dia, não sobra tempo, e aí eu acabei deixando de lado, embora tenha gostado muito. E aí a Fernanda, né, que agora eu vou passar a palavra para ela já fez assim, ela enveredou bastante, ela é corredora de trilha também, né? Corredora também de asfalto, mas acho que não gosta muito, não gosta mais de trilha. Faz provas de longa distância, de corrida de trilha, e ela realmente enveredou bastante para o caminho da alta montanha, que eu me lembro que depois ela subiu a Concagua, subiu o Quilimã, a Concagua é o ponto mais alto da América do Sul, né? Mais de 6.000 metros, ela pode dizer melhor. O Kilimanjaro, que se eu não me engano é o ponto mais alto da África. Ela subiu a Cuyona Potosí também, que é uma montanha na Bolívia, que é acima de 6.000 metros. E ela andou pelo Equador também lá, fez o Cotopaxi lá, que é outro vulcão de altitude lá. E aí, quando surgiu essa questão da Juliana Marins, né, que foi... Quando a gente começou a combinar o programa, ela nem tinha sido declarada morta oficialmente. Depois acabou sendo descoberta, então eu falei, vamos chamar o Tubarão, vamos chamar a Fernanda, vamos tentar entender o que aconteceu lá. Aí eu passo a palavra de volta para você, Nogueira, para você botar a Fernanda aí no papo. Não, sim, ótimo, excelente, muito bom. Ô, Fernando, eu só fechei o seu microfone só por causa na verdade não é nem barulho aí na sala, é um loop que está dando o áudio nosso, então, né, a gente vai sempre fazer, ó, que você for falar, faça a gentileza de abri-lo. Assim, para quem... Acho que é impossível, mas sempre tem uma pessoa que está ligada, às vezes, no rádio, nas redes, assim, mas quem é a Juliana? O que aconteceu com a Juliana? Juliana é uma brasileira, nascida no Rio de Janeiro, morava em Niterói, muito nova, 26 anos, 27 anos, e ela é jornalista, fotógrafa, dançarina de pole dance, e ela, né, tem as aventuras dela já, essa não é a primeira, mochileira, que é aquela pessoa que sai viajando pelo mundo com a viagem mais barata possível, vai ficando em albergues, vai ficando em casas, enfim, e ali produzindo conteúdo para a internet, que a gente sabe muito bem que pode gerar uma renda, enfim, não sei se era esse o propósito dela. E ela foi
já fez várias aventuras na vida e aquela coisa toda, e ela foi para a Indonésia nessa viagem que ela estava na Ásia, para justamente passar nesse Monte Rinjani, que a gente sabe então o desfecho. Quem não sabe, ela acabou ficando para trás de um grupo. Segundo o pai dela ontem no Fantástico, ela ficou para trás para fumar e não descansar. Enfim, são informações que ainda são truncadas, são todas as informações que deixam a gente... E teve inclusive o fake news espalhada pelo próprio governo da Indonésia também, que já estava socorrendo, que já tinha chegado no local e na verdade não tinha dado água e na verdade não tinha. Um desencontro de informação muito grande. Assim como então, a morte dela, a causa da morte dela, a hora que ela morreu, tudo isso que é fundamental e que até o momento as informações divulgadas me parece que não são de credibilidade o suficiente para a gente assinar embaixo e dizer foi desse montante. Ela caiu, ficou para trás e tentou acompanhar o grupo depois, o grupo já estava longe. Ela tentou acompanhar, não acompanhou, acabou caindo. Porque assim, para quem não está na mesma página aqui que a gente está, só para você ter ideia, e a Fernanda e o Tubarão vão falar melhor. Tem lugar ali naquela montanha, naquele monte, naquele vulcão, que é tipo que você está atravessando um muro. É pirambeira de um lado, pirambeira de outro. Não sei se eu consegui me expressar bem com essa questão do muro, que pelo que eu vi as imagens, é muito tenso. Ela acabou caindo e na altura grande acabou se machucando, morreu, e a gente está aqui debatendo e discutindo isso. Doutora Fernanda, a senhora é médica do esporte, especialista em medicina em áreas remotas. O que a senhora traz, e de tudo que foi possível apurar no meio dessas fake news que eu falei aqui, que a gente sabe, desse caso para a gente poder ter uma ideia do que de fato aconteceu ali? Bom, Cláudio, como eu falei antes quando estava picotando, não dá para a gente julgar, ninguém sabe qual foi a real história, o que aconteceu. Então é muito fácil a gente estar sentado aqui no sofá dando ideia e falando quem estava certo e quem estava errado. Eu acho que dessa história toda a gente pode tirar aprendizados para que próximas pessoas não cometam, ou, vamos dizer assim, não façam parecido e que possam se colocar em risco, como aconteceu com a Juliana. A questão o ambiente natural, ele é muito atrativo, ele é muito bonito, igual um vulcão, lindo, no meio da Indonésia. E aí as pessoas são atraídas, querem ir lá conhecer, mas não se informam de como é o terreno, de qual é a altitude. Isso eu posso te falar porque eu não sou especialista em medicina de áreas remotas, eu sou certificada. E eu sou guia de montanha formada, eu tenho curso de resgate com o Exército, e não é que eu sou resgatista, porque eu também não sou, mas é aquela coisa igual quando a sua mãe te ensina a lavar o banheiro e fala, você tem que lavar para você poder dizer para os outros como é que faz, você tem que saber como é que faz também. Então é isso. Eu fui para entender quais são as dores, para aprender como é que é o processo, até para eu poder orientar quando eu preciso uma equipe para poder ir. Então, as pessoas, elas tendem isso. O brasileiro, principalmente, ele tem essa característica de ir para o lugar e não se informar. Isso não é por mal, não, é aquela coisa, eu vou estar lá, vai ter guia, eu vou estar lá, eu me informo lá. Só que, em ambientes naturais, a gente tem que ter um mínimo de autonomia e saber um mínimo onde a gente está indo e pisando, porque, às vezes, a gente depende só da gente. E se a gente não tem essa informação, a gente se coloca em perigo. E aí, depois é fácil culpar o outro. A Indonésia é um país pobre, os guias lá, eu acredito que têm experiência de montanha, mas não necessariamente são certificados em milhares de coisas, porque tudo isso, certificar guia, isso mesmo no Brasil, a gente agora que está começando a crescer, fazer esse processo de certificação. Eu sou de uma empresa chamada Gear Tips, que a gente é uma plataforma de educação outdoor. E as pessoas consumem muito pouco a educação, a informação, porque eles querem que, se eu contrato um guia, o guia tem que saber tudo, o guia tem que me levar, o guia tem que ser meu babá. E isso a gente tem que
entender que não é assim, porque, vamos dizer, você está numa área remota, mesmo que você pague um guia só para você, e se o guia passar mal? Você vai ter que, de certa forma, se virar. E se ele sofrer um acidente e você tiver que descer e pedir ajuda? Então, na área, nessas áreas remotas, que a gente diz área remota, você pensa que é um lugar assim completamente ermo. Não, área remota é qualquer área que esteja a 2 horas de um serviço médico especializado. Ou seja, se você às vezes está no meio de uma estrada que está longe de tudo, quem já foi para Brasília sabe que você passa horas dirigindo e não tem nada, nem um posto de gasolina, aquilo dali já era uma área remota. E então a gente tem que criar esse hábito de se informar. A altitude, que normalmente é acima de 3.000, eu escalo montanhas de altitude. O Cris falou, quando eu estava no Monte Morango, que eu conheci ele, eu estava treinando para o Aconcagua. Eu já tinha feito o Annapurna, Kilimanjaro, Lobo Cheício no Nepal, e eu estava treinando para o Aconcagua. Já fiz os vulcões do Equador, já fiz o Denali no Alasca, já fiz Sarrama, Acotango, Parinacota, várias outras na Bolívia. Eu faço isso desde 2016. Tem 9 anos que eu escalo alta montanha. E algumas delas, inclusive, eu já guiei. A altitude, as pessoas às vezes vão e acham que vai ser tranquilo, mas cada pessoa responde de uma forma à altitude. E aquilo dali é quando o ar, né, a pressão atmosférica, ela diminui, e aí as partículas de oxigênio dispersam. Então você tem dificuldade de captar o oxigênio. Então você fica com uma sensação de falta de ar. Você caminha devagar e é a sensação que você estivesse correndo. E algumas pessoas têm realmente muita dificuldade de lidar com isso, porque sentem muita falta de ar, sentem dor de cabeça, passam mal, náusea. Outras pessoas se acostumam mais rápido. Existe um processo que se chama aclimatação, que você faz para ir para uma alta montanha, que normalmente, quando você vai para uma montanha acima de 4, 5 mil, você passa dias aclimatando o seu corpo para aquela pressão atmosférica de oxigênio, para que você consiga subir sem complementação de oxigênio. Então, por isso que, às vezes, por exemplo, a Aconcagua, normalmente uma expedição para a Aconcagua tem 14 dias. Você demora 12 dias para chegar no cume e desce em 2 dias. Porque você passa 14 dias, sobe, desce, sobe aos poucos, dorme alto, desce baixo, para o seu corpo ir se adaptando àquela pressão de oxigênio, para você, então, conseguir chegar no cume. Ali, você vai para uma montanha de 3.700 e desce. O que, num dia, às vezes você pode fazer isso em 1, 2 dias, algumas pessoas vão sentir dor de cabeça, vão passar mal, vão sentir falta de ar, mas como você vai depois descer para dormir, você diminui a chance de você ter algum risco de edema cerebral ou edema pulmonar nas pessoas que sobem, mas existe esse risco também que ninguém coloca, tá? Então, eu acredito que quando você vai fechar um grupo desse, primeiro você tem que estar coeso com o grupo. Então, se são 5 pessoas, não ficar para trás, não parar para fumar, você ter certeza que você tem condição de acompanhar um grupo. Se não tem, contrata um guia só para você. Outra coisa que eu acho muito importante, apesar da gente minimizar os custos, a gente sabe para o brasileiro o quanto é caro a gente viajar lá para fora, né? A nossa moeda é muito desvalorizada, então a gente que quer viajar, que gosta de viajar muito, a gente tenta minimizar muito os custos, mas eu acho que quando você vai para uma área, para um lugar desse, você fechar um seguro com resgate é muito importante. Às vezes a pessoa fala, mas eu só vou em um dia. Alguns desses seguros você pode fechar por 3, 4 dias, você não precisa fechar para a sua viagem inteira. Então, às vezes é um dinheirinho ali a mais de gasto, mas que te dá uma tranquilidade, que vai ser acionado um resgate mais rápido, com mais estrutura, com dinheiro para te salvar. E se não tem, você tem alguém também que culpar, né, para ser ressarcido de alguma forma. Então, eu acho que essa coisa da gente se preparar para onde a gente vai, a gente saber o que a gente vai encontrar, a gente ter ideia do que a gente vai encontrar, da gente colocar na nossa cabeça que o guia, mesmo a gente pagando, ele tem responsabilidade pela gente, mas a gente tem responsabilidade por estar ali. E essa coisa do seguro, assim, que é aquela coisa segura, é uma coisa que a gente paga para não usar, mas que é importante a gente ter. Mesmo o seguro viagem simples pode te ajudar
de alguma forma em alguma situação ruim. Então, são aprendizados que a gente tem que... Ninguém tem que culpar ninguém tem que dizer quem errou e quem não errou, porque é isso, ninguém estava lá, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com a Juliana, né? E pode falar. Tubarão Exatamente. Tubarão e tudo que você está falando aí. Não, Tubarão, e você? Como que analisa e o que você traz dessa experiência? Porque, cara, você, assim como também a Fernanda, e você até um pouco mais, você vive na montanha, que é o nosso caso aqui. Você sabe que teve gente, vocês estão de internet, cara, tem hora que a gente fica... Mas tem que aprender a lidar com esses reitos. Teve uma pessoa que falou, mas o pessoal aí não entende de vulcão. Cara, assim, claro que cada caso é um caso, cada montanha é uma montanha, você não consegue fazer a mesma trilha, nem voltando a mesma montanha, né? Vocês que fazem sabem disso, mas eu quero pedir a você, o Tubarão, para tentar passar para a gente, com a sua experiência, como é que você viu esse caso e que pode ajudar a gente a entender melhor. Bom, concordando com a doutora, a gente não pode julgar. Por quê? A gente não sabe, na verdade, o que aconteceu. Se a Juliana ela passou mal, se ela escorregou, se ela foi empurrada. Então, a gente não pode chegar e falar assim, um verdadeiro culpado. É assim, no meu ponto de vista, eu sou um cara meio perfeccionista. Eu nunca faria o que o Guia fez. Largar uma pessoa do grupo para trás. Se for para parar, para descansar, para todo mundo. Entendeu? Eu não tenho como... eu não ando em alta montanha como a doutora, mas as montanhas aqui, o máximo que a gente chega a 2.000, em torno de 2.000 metros, mas todas elas em floresta densa, principalmente os grotões lá do Parque Estadual. Só para você ter ideia, esse final de semana que vem eu vou fazer um guiamento de um grupo de 3 dias, e pelas normas do parque, a cada 10 pessoas a gente tem que botar um guia auxiliar. Então eu vou levar 12 pessoas e mais um guia auxiliar. E concordando com a doutora, o problema assim, do campista e do brasileiro é que eles não lê as entrelinhas. Todo evento meu, eu coloco lá nível de condicionamento físico necessário, nível de dificuldade técnica. Mas, sinceramente, ninguém lê. Aí depois, eu não sabia que ia ser assim. Eu boto até perfil altimétrico, para a pessoa saber o nível de inclinação que vai andar. E sempre é aquele papo. Eu não sabia. Então, assim, o brasileiro não tem essa cultura, que a doutora falou. Eles vão para ver que bicho vai dar, entendeu? Então, assim, eu sou muito... por quê? O que acontece? As áreas que eu ando são áreas remotas que você, para sair do lugar, tipo Pico de São Mateus, do Pico Mata Cavalo, você leva 4, 5 horas para sair do local. E aqui o perigo que nós temos aqui nas nossas matas aqui é animais peçonhentos. Nós temos aqui o Pico de Jaca, e eu, sinceramente, dependendo de onde eu estiver, eu sei que eu não vou chegar aqui embaixo, porque, vocês procurarem saber, o veneno dela é um veneno muito potente, e é uma cobra peçonhenta, que é a maior da América Latina, que chega a 2, 3 metros. Se me picar lá, uma das normas que a doutora, de repente, pode me dizer, que uma das normas é que você tem que tentar não se movimentar. Mas como que eu não vou me movimentar? Eu não me movimentar, eu vou morrer. É uma consciência que eu tenho. Então, eu coloco perneiras, é obrigatório o uso de perneiras que eu forneço. Não vai evitar completamente de ser picado, mas vai minimizar os riscos, entendeu? Então, assim, eu sou até enjoado em questão de segurança. E, voltando ao caso do Juliana, é isso aí, a gente não sabe os pormenores. Um grande erro foi o do guia, mas como a gente sabe lá como que é a população da área ali da Indonésia, pelo que eu li, é uma população pobre, que os próprios moradores da região ali se prontificam a seguir, os caras vão de qualquer maneira. E ali era pelo que eu li, é um trek de 3 dias, eles vão até o acampamento 2, depois faz o ataque até o cume,
e volta. Pelo como a Juliana estava vestida, ela foi ali vestida para poder ir lá no cume e voltar para o acampamento. Então, estava completamente despreparada. Então, você não... É questão mesmo de a pessoa se guardar, se cuidar, entendeu? Eu sou muito enjoado, entendeu? Há pouco tempo, vocês sabem, a doutora, não sei se chegou a ler, ontem eu estava numa cachoeira que há pouco tempo morreu uma mulher e um sobrinho. É uma cachoeira, entendeu? Então, assim, morreu por quê? Foi fazer uma selfie. É uma cachoeira que são 5 degraus, uma cachoeira muito alta e tem um degrau grande. Eu não deixo ninguém chegar, eu vou tomar banho ali embaixo. Não vai, porque se escorregar não tem como parar. Então morreram os dois, o lugar era tão complicado e não tinha como um helicóptero descer. O negócio foi domingo à tarde, os bombeiros só conseguiram tirar os corpos. Segunda noite, para você ter ideia da complexidade da onde eles caíram, tiveram de fazer esse sistema de rapel e tudo. Eu certas horas, porque o brasileiro é muito assim, acha que vai dar tudo certo, Eu tenho certas horas, quando eu estou fazendo guiamento, o pessoal fala que, às vezes, entre aspas, eu sou ignorante. Não é questão de ignorância, é questão que você sabe, se acontecer um acidente ali, quem vai ter problema sou eu. Eu que vou ter que resolver de como tirar aquela situação. Porque tem lugares que não pega celular. Entre vales de montanha é difícil. Se você não tiver um celular satelital, aquele de satélite, você fica ali. E eu, graças a Deus, por ser tão enjoado em questão de segurança, eu tenho uma rede de apoio na minha região. Eu sou guia especialista do meu setor. Aí tem gente que fala assim, por que você não faz guiamento do Pico da Bandeira? Não sei para onde. Eu não faço porque eu não domino. Eu gosto de fazer uma trilha que eu domine. O que é dominar? É você andar de dia ou de noite, embaixo de tempestade, entendeu? Então, lá na Indonésia foi um conjunto de fatores que levou àquela tragédia. Entendeu? É um negócio muito complicado. Pode falar, Cristiano. E Tubarão, e também você até falou uma frasezinha que eu achei interessante. É isso, olha como a gente não tem como julgar a situação. Nem julgar, nem a Juliana, nem o guia, nem ninguém. Vai que ele estava subindo, são 5 pessoas, às vezes 4 com frio, e a Juliana falou, gente, eu vou parar para fumar um cigarrinho. Aí todo mundo, não, pelo amor de Deus, a gente está com frio. Não, vai que eu vou fumar rapidinho e alcanço vocês. Situação 1. Situação 2, cansei, vou ter que dar uma descansada, o guia, tô indo, na hora que você descansar, você alcança a gente. É a situação 2, e aí seria a culpa dele. Situação 3, Juliana fumou tranquilo o cigarro dela, foi atrás do grupo tranquilo, encontrou com alguém desesperado, que tentou ultrapassar ela e derrubou ela. Não é culpa do guia nem da Juliana. Então, a gente aqui vai ficar especulando pro resto da vida, por isso que eu acho que o mais importante dessa situação é a gente tirar os aprendizados. Eu, quando eu guio, eu já não guio tem tempo, hoje em dia eu só guio colega, a gente divide guiada de montanha mais esquisita, mas sempre que eu guio, e nas provas de trail, que são longas, que tem equipamento de obrigatório, e eu brigo com os meus amigos sobre isso, que é o saco de emergência, é o saco aluminizado de emergência. E aí todo mundo, ficar carregando aquele negócio, aquele volume extra, pra quê? Eu nunca usei. Mas é quase igual ao seguro, você tem para não usar. Então, esses equipamentos são importantes para a gente ter, para garantir a nossa segurança. Eu falo, olha, se você tiver que esperar por um resgate, você vai passar horas e você vai acabar ficando com frio, tendo hipotermia, e aquilo dali vai te proteger. Aí, eu sei que agora eu já vou engrenar no laudo, que diz que ela morreu 20 minutos após uma das quedas, provavelmente a segunda queda, tá? Porque na primeira queda apareceu imagens dela lá parada, se movimentando, lá parada num platô, se movimentando e tal. Aí no laudo diz que ela não morreu por hipotermia. Mas as pessoas têm que parar para pensar o seguinte, nenhuma pessoa exposta a um ambiente por mais de 24 horas, num ambiente que muda de 30 graus para 10 graus, não vai sofrer de hipotermia. E a hipotermia ela tem vários graus. Então, a hipotermia moderada,
ela já começa a ter alteração de nível de consciência. Quando a gente fala isso, todo mundo acha que é a pessoa desmaiar. Não, é perda do julgamento, é você mudar a sua característica. Às vezes ela é uma pessoa calma, ela se torna uma pessoa desesperada, é você mudar comportamento. Então, ninguém sabe se, que na minha hipótese, na minha cabeça, ela começou a fazer hipotermia, estava desidratada, estava sem alimento mais, né? Então, isso tudo, o seu corpo vai perdendo o poder de produzir calor, e aí ela vai ficando hipotérmica, começou a perder a noção de julgamento e resolveu tentar sair dali, e acabou escorregando mais, e aí foi na hora que ela se machucou bem e acabou falecendo, na segunda queda. Então, a questão também, eu acho que isso é uma norma que que qualquer guia, independente de onde esteja, pode falar, olha, para subir aqui, tem que ter esse equipamento obrigatório. Você tem que ter, sei lá, comidinha, tem que levar um pouco de comida para o cune, a mais do que você levaria, tem que levar água, tem que levar um cobertor de emergência e um kit de primeiros socorros, com medicações que você usa e tudo. Porque isso... Aí todo mundo passa, mas ninguém sabe. Não, ninguém sabe, especulando, mas a chance de uma pessoa ficar esperando um resgate exposta ao ambiente, dentro de um saco isolante, térmico, e com comida extra e água extra, aumenta muito. E isso é importante das pessoas colocarem na cabeça que é um equipamento que é muito importante e que pesa 50 gramas que você vai botar dentro da sua mochila. Cristiano, deixa eu trazer o Cristiano aqui para a conversa também, por favor, Cristiano. Só para fechar esse eu queria fazer duas perguntas a Fernanda e o Tubarão. A idade do guia, 20 anos, isso é justamente pela característica do país ali, como vocês já falaram, eles serem moradores, isso é normal dentro do guiamento, não é muito novo, talvez muito imaturo para conduzir um grupo? E o Tubarão já até comentou sobre isso, mas em tese, né, o guia, é normal ele separar o grupo assim, mesmo tendo guia com dificuldade, ou tem que esperar todo mundo? Né? Como que é o procedimento lá na montanha na hora? Bom, falando aqui da minha região, na minha cartilha não existe isso. Eu deixar alguém lá para trás. E assim, Cristiano, eu sou um cara, assim, como eu falei, enjoado mesmo. O trek do final de semana que vem são 25 quilômetros com mais ou menos 3 mil metros de altimetria acumulada. Então, assim, é um trek pesado. Mas eu sou tão enjoado que eu estou quase 3 meses indo lá para limpar e ressinalizar o percurso. Só faltou 3 quilômetros, porque tudo eu fazendo sozinho, eu subo sozinho, às vezes com um amigo, aí a gente entra, não é um ambiente de grande altitude, então é mata densa, que você tem de ir lá limpar, ressinalizar. Eu coloco, até um pouco contra as normas. Boto fitas fluorescentes, laranja, uma fita vendo a outra. Então, você imagina você sinalizar 25 quilômetros, limpar em ribanceiros e tudo, botando fita. Para quê? Exatamente como a doutora falou. Se eu passar mal, eu vou fazer 65 anos, graças a Deus me deu saúde de sobra. Tá um garoto, tá com cara de 50. Não, mas se eu passar mal, se eu vou assim, a modo doidado, o que o grupo vai fazer? Vai ficar perdido. Então, assim, é o que eu falo para eles. Ó, eu passei mal, só seguir as fitas, que vocês vão voltar para o mesmo lugar, ou vão atravessar sozinho para buscar socorro, ou pelo menos para avisar os amigos lá de baixo para vir buscar o defunto. Entendeu? Desculpa o modo de falar, mas buscar. Entendeu? Então, assim, e outro assunto, que como você falou, é questão de idade. Idade não quer dizer nada. O que importa é você ter o conhecimento da região e ter o conhecimento de regras básicas de segurança. Vídeo, assim, uma coisa que eu achei bem interessante, na descoberta de Machu Picchu, o guia, aquele que levou o descobridor,
e a Machu Picchu já era bem conhecido dos moradores. Foi um garoto de 11 ou 12 anos que foi o guia, e levou ele lá nas ruínas. Então, assim, idade importa? Eu acho que não, porque você pode ter 50 anos e não ter o conhecimento básico, entendeu? É isso que eu acho. Vamos lá, doutora. Não, concordo. Eu acho que a questão de idade, não, às vezes o garoto ele faz aquela trilha desde 5 anos de idade. Ele faz aquilo todos os dias. E ele conhece aquela região melhor do que ninguém. Mas isso também não significa que ele esteja capacitado para guiar alguém. Então as pessoas também confundem. E no Brasil a gente tem de sobra pessoas que começam a fazer trilha, gostam, e aí começam a guiar gente, ganhar dinheiro. Mas não sabem técnicas de resgate, não sabem técnicas de navegação, não sabem técnicas de primeiro socorro, não se capacitam e espalham que são guias profissionais e vendem como. Aí não, aí, desculpa, não é nem propaganda, mas é o que eu falo, que entra essa coisa da educação, e inclusive a GuiaTips, ela está subsidiando atualmente cursos de capacitação dentro das regras da ABNT para esportes de aventura, para os guias se capacitarem. Para a gente, daqui a alguns anos, a gente poder entrar num site e você vai contratar a empresa tal e você vê se ele tem capacitação. Você vai ter onde se informar daquilo dali. Porque o cara tem primeiros socorros, orientação, navegação, tem orientação, navegação, pode ter técnica de resgate, live no trace, tem vários cursos que são subsidiados que fazem parte da norma, da regra básica para guiamento no Brasil. E, então, um país que é pobre, esses cursos são caros, tá? São caros. A gente está conseguindo patrocínio para subsidiar. Você pega um país pobre, o cara, a família inteira, você acha que os Sherpas lá do Nepal, eles têm curso de guiamento? Começam ali, vão começando de cozinheiro, aí começam a se auxiliar, começam a treinar, e aí depois que eles vão pegando mais técnica, aí até fazem resgate com eles, ensinam algumas coisas para ele, e o cara vai passando aquilo de família para família. Então, às vezes, tem nepalês lá de 20 e poucos anos que já fez 10 cumes de Everest. Então, a gente não pode... Acho que a idade não significa nada, depende do quanto a pessoa conhece a região e do quanto que ela é capacitada para guiar. E as pessoas têm que entender que você ser um ótimo montanhista não significa que você seja um bom guia. E você... Não, isso aí. Eu preciso escalar os picos mais difíceis, fazer as escaladas mais hard, mais difíceis, para eu ser um bom guia. O guia é o cara que sabe liderar o grupo, sabe tomar boas decisões, é capacitado para fazer aquilo, é acolhedor, de certa forma, com seus clientes. Isso é um bom guia. Não é o cara que sobe o K2, vai ser, eu subi o K2 e agora eu vou guiar todo mundo. Não é assim. São coisas diferentes. Então, idade... mas você pode... Não, o K2 é a montanha mais difícil do mundo, Fernando? O Everest tem a fama, o K2 é mais difícil? Não é mais. O Annapurna não é mais. Que também é na cadeia lá do Himalaia, né? Todas as montanhas acima de 8.000 ficam na cadeia do Himalaia. Fora do Himalaia, a maior montanha do mundo é o Aconcagua. Ô, gente, são 8 horas. O Cristiano falou que queria fazer 2 perguntas. Você quer deixar a sua conexão com o próximo? Faz o break e a gente volta. Beleza, então a gente volta, senão o patrão zanga, depois já viu. Doutora Fernanda May está com a gente aqui, montanhista, médica do esporte, especialista em medicina em áreas remotas, certificada, né, nessa categoria também. E o nosso glorioso tubarão do Imbé, Enos Gama. A pauta aqui hoje é essa tragédia, que morte dramática, e a doutora Fernanda trouxe um elemento interessante aí, que foi a morte da Juliana Marins no Monte Rinjani, na Indonésia, na semana passada, e a doutora trouxe uma coisa interessante, porque eles emitiram um laudo cadavérico de que ela teria morrido 20 minutos depois, e
diante de tanta denúncia, diante de tudo que não tem estrutura lá na Indonésia, segundo o pai da própria Juliana, os ingressos para subir no parque, para subir na montanha lá, na trilha, são vendidos em qualquer barraquinha de fast food, comida de rua, qualquer um vende. Quer dizer, não tem nenhum critério de proteção, de orientação. E ela traz uma coisa interessante, que é essa emissão desse laudo com 20 minutos de morte, na verdade, para dar uma aliviada na tensão que o país está sofrendo de outras nações, que aí, né, diminui um pouco. Então ela não sofreu tanto, logo que caiu morreu, e não foi bem assim. Vamos continuar conversando. E eu não sei se vocês já viram, mas essa semana, depois do caso da Juliana, caiu uma outra pessoa, agora um malaio, né? Um malaio, estava também fazendo a trilha, caiu, mas teve resgate, sobreviveu. Bom, 8h02, com a gente aqui na bancada o Cristiano Abreu Barbosa, para a gente conversar hoje, como estamos fazendo, com a Fernanda May e também com o Tubarão do Imbé. Já voltaremos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Nesse bloco agora tem uma dica muito bacana da Nauta XP. Os caras são especialistas, trabalham sem parar, buscando novas opções para você investir com segurança e com alta rentabilidade. Confira aí e invista com a equipe da Nauta XP.